Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Isaías capítulo 5. Versículos do 1 ao 30. Vamos à leitura. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha, tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. E dizem, avie-se, e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Contudo isto não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressurada e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas,
e todos os seus arcos retesados, os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar, então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Isaías capítulo 6. Versículos do 1 ao 13. Vamos à leitura. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: o ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: e até quando, Senhor? E respondeu: e até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela.